Galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira e é impossível passar o dia de hoje sem falar da arbitragem do seu Flávio Rodrigues de Souza na partida ontem entre Vasco da Gama e Internacional. O Vasco revoltado, emitindo nota, o Verratti deu uma entrevista ontem, inclusive, mencionando um caminhão de palavrão, irritadíssimo, inclusive falou em roubo na partida ontem entre Vasco e Internacional. Temos divergência entre comentaristas de arbitragem, temos também comentaristas opinando a situação. O Fernando Diniz, em entrevista coletiva, falou disso. Então o foco da nossa primeira edição vai estar nos desdobramentos aí de toda essa confusão, beleza? Então peço para você deixar o like aí no começo do vídeo, que ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, vai ser um prazer produzir conteúdo para você. Se inscreva aí e ative o sininho das notificações. Normalmente nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, para você ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vasco da Gama. Dito isso, vamos começar de maneira cronológica. Ontem, o nosso centroavante Pablo Verratti, na saída do gramado, ficou revoltado com o que aconteceu em campo, com as atitudes do Flávio Rodrigues de Souza, e vocês vão ver agora aí o desabafo forte do Verratti, falando que, pô, o time trabalha muito para passar por essa palhaçada e tá achando como roubo o que foi feito com o Vasco ontem no Beira-Rio. Com vocês, a indignação do nosso capitão Pablo Verratti. O juiz perjudicou a gente, eu gostaria que vocês falem também, porque sempre fala a gente. Cara, é inacreditável a aconteceu. Amonestou al goleiro e depois tirou cartão vermelho. Acontece com todos os goleiros, em todo o mundo. Mas o que fez ele com a gente hoje, pô, a gente foi roubado hoje. Cara, decidiu o jogo, a expulsão dele decidiu o jogo, é uma loucura. Eu quero que vocês falem, porque senão falha a gente e salimos perjudicados, a torcida. Cara, se enoja com a gente, trabalhamos pra caralho. Pô, inacreditável o que aconteceu. Inacreditável. Eu gostaria que você fale. Uma loucura. Foi um roubo, caralho. A gente já cansado disso. Contra o Grêmio, pênalti, em São Januário, não cobra. Agora expulsa o goleiro. Inacreditável, gente. Inacreditável. Gostaria que fale você um pouco, porque o que aconteceu hoje, cara, não tem palavra para explicar o que aconteceu. Bom, na sequência, o próprio Vasco se posicionou através de nota oficial. O Vasco da Gama repudia com veemência a atuação desastrosa do árbitro Flávio Rodrigues de Souza na partida deste domingo contra o Internacional em Porto Alegre, válida pelo Campeonato Brasileiro. Será que é só erro ou incompetência? Quando os equívocos de arbitragem se repetem e tiram de forma direta 4 pontos consecutivos do Vasco da Gama, essa pergunta precisa ser respondida com urgência por quem comanda a arbitragem brasileira. O Vasco da Gama tomará todas as medidas administrativas cabíveis junto à comissão de arbitragem da CBF e estará já nesta segunda-feira na sede da entidade para protocolar nova representação oficial. O afastamento do árbitro Flávio Rodrigues de Souza deve ser imediato, ou iremos continuar acumulando um histórico de decisões polêmicas e recorrentes prejuízos a clubes e ao bom andamento do campeonato. Se isso não ocorrer, mina-se a confiança de atletas profissionais, torcedores e investidores. O Vasco da Gama não aceitará calado, vai cobrar explicações, mudanças e responsabilidades, porque o futebol se decide na bola e não no apito. Então tá feita a nota do Vasco. Hoje, inclusive, o CEO da Vasco da Gama SAF, o Carlos Amodeu, estará na sede da CBF, na Barra da Tijuca, enviando o ofício ali, fazendo a sua reclamação também de maneira presencial e de maneira formal. Aí vai ter gente que vai levantar uma bola assim, olha, o Flávio Rodrigues de Souza, ano passado, num jogo entre Criciúma e tá me fugindo qual é a outra equipe agora, também expulsou um goleiro alegando cera. Tem uma diferença grande entre as duas expulsões, porque na expulsão do jogo lá do Criciúma no ano passado, ele fala para o jogador que ele está fazendo cera, que se ele continuar vai expulsar, o jogador continua demorando para bater o tiro de meta e ele dá o segundo amarelo. A situação do Léo Jardim, o Léo Jardim estava no chão, escorado na trave, e ele tá com o massagista do Vasco ao lado. E o fisioterapeuta veio ali para poder fazer um atendimento. E ele manda o Léo Jardim levantar e ele fala, eu estou com dor.
E ele, levanta que eu vou te expulsar. E ele continua, eu estou com dor. O Flávio dá mais uns 2 passos para trás, o Léo Jardim continua sentado, fora do campo, o jogo está parado, isso estava rolando substituições, e ele vai e expulsa o goleiro do Vasco. Então são situações diferentes. O goleiro que ele expulsa no jogo do Criciúma, ele está em pé e ele fica retardando ali a batida, aquela coisa de andar para trás, ajeita a bola, pega a bola do lado, não sei o quê, e aí fica olhando, demora um pouquinho, vem lento para a bola. Foi uma situação diferente. Tá bom? Eu vou passar agora para comentários de alguns especialistas em arbitragem, mas antes, lembrar vocês que o Dia dos Pais está chegando e o presente do seu papai está aqui na Golcase. Tá rolando a Golseio da Golcase, nós estamos aí com produtos com até 70% de desconto. Tem para os principais clubes aí do futebol brasileiro. Vai passar muito torcedor do Internacional aqui, ou torcedor de outros clubes acompanhando essas polêmicas. E você tem todos esses produtos que eu vou mostrar aí do seu clube do coração. Use o cupom GOVASCO para garantir um desconto no carrinho. Vamos às promoções. Capinha de celular, comprando uma, a segunda sai de graça. Período aí agora, por menos de R$25, você leva 2 capinhas. Tá vendo aqui, ó? Você pode personalizar aqui pro Dia dos Pais. O nome do meu pai é Manuel, meu nome é Diego, então aí eu fiz uma capinha aqui pro Dia dos Pais, como se fosse meu pai comigo em São Januário, no Maracanã. Tudo isso aqui é editável. Cor de pele, cor de cabelo, camisa, número, nome. Você escolhe do jeito que você quiser, tá? São várias estampas lá na Golcase. Dá uma olhadinha que com certeza alguma delas lá vai te agradar. Além disso, você também tem a nossa promoção que está rolando nesse momento do copo Vibe mais a garrafa Urban. Se você levar os 2 itens e aplicar o meu cupom, tá saindo por R$218 os 2 itens. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO. Se você for levar sem o cupom, tá saindo por R$228. Beleza? Lembrando também que só o nosso copo Vibe, ele tem 470 ml, ele tá saindo no momento na promoção com o meu cupom por R$ 85,40. São várias estampas, você pode inclusive personalizar com seu nome, pode botar o nome do seu pai aí pro Dia dos Pais. E a nossa garrafa Fresh na promoção usando o meu cupom tá saindo por R$ 151,50. Garrafa de 950 ml, ela tá saindo mais barata do que a de 650 ml. Então corre e aproveita, é o nosso maior desconto antes aí da Black Friday, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, aproveite aí para garantir esses produtos. Vá no link que tá aqui na descrição ou pode também usar o QR Code para entrar na Golcase. Mas não esqueça de usar o cupom GOVASCO para aplicar o desconto. Esse cupom GOVASCO vale para torcedores do Inter, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo. Não tem problema, tá? Só usar o cupom e garantir o presente do seu pai. Corre que o Dia dos Pais já é agora dia 10. Dito isso, galera, eu vou deixar com vocês agora o comentário do PC de Oliveira a respeito da decisão que foi tomada ontem pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. A gente pode falar que ele foi rigoroso, que foi corajoso, todos os adjetivos que o Diniz usou, mas não pode falar que ele errou. A questão é critério. Porque no primeiro tempo o Rocher também simulou e não tomou o cartão. Não é uma situação que só é feita pelo Léo Jardim no Vasco. O ideal é que todo mundo agisse como o Flávio. A gente pode falar de rigor, mas não dá para dizer que ele errou. A questão é se o critério vai ser adotado em outros jogos. O árbitro não é médico, mas também não é trouxa, tá? Então tá feito aí o comentário e as aspas do PC de Oliveira. Vamos lembrar também que o campeonato, né, Flávio Rodrigues de Souza Futebol Clube, ele não é o campeonato é da CBF, é o Campeonato Brasileiro. E a CBF erra demais justamente pelo que foi adotado aqui, pela falta de critério. O Flávio não pode apitar o jogo de um jeito, o Voaden apitar de outro, o Daronco apitar de outro, e cada árbitro faz uma arbitragem de uma maneira. Aí você tem um campeonato que ele é desequilibrado, que num jogo a arbitragem toma uma decisão, em outro ele toma outro tipo de decisão, com o mesmo problema em campo. Isso é que não dá para acontecer, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês do PC. Sendo que a discussão seguiu, o Losetti e o Felipe Melo, que estavam como comentaristas na bancada, deixaram as seguintes aspas. Vamos primeiro ao Losetti. Seria lindo se isso acontecesse com todos os goleiros que fazem isso. Agora, só com o Vasco, não. Porque aí acabaria com essa palhaçada de goleiro ficar caindo. Vou comentar aqui a postura do Losetti
Eu acho sim que em vários e vários jogos existe a cera, existe a sacanagem, e isso irrita, principalmente quando o teu time tá perdendo. O problema é o que ele falou, só com o Vasco não. E o problema que tem que ser atacado é por que isso foi feito com o Vasco. Porque se é só com o Vasco não, começa pelo Vasco e a partir da próxima rodada agora tem uma porrada de goleiro expulso por cera e logo na sequência a gente percebe que a cera está sendo extinta do nosso futebol, beleza. Beleza, mas o problema é que a gente sabe que isso não vai acontecer. Nem todo mundo vai ter a postura do Flávio. Agora não dá pra eu, como Vasco, ser o otário na história, ser prejudicado e isso continua acontecendo em outros jogos. Ou se expulsa todo mundo, ou se dá acréscimo em todos os jogos. Entendeu? Então isso é o que irrita. O Felipe Melo já foi numa linha completamente oposta, numa linha mais firme. Para mim não tem que expulsar. Se o jogador está com dor, ele não tem como saber. Ele tem que dar acréscimo. Pode dar 5, 20, não interessa. Estou aqui para defender de fato o Vasco e o Léo Jardim. Quanto o Criciúma, o goleiro não reclama de dor. Ele faz uma cera. E foi o que eu falei, são situações diferentes. O Léo Jardim está no chão, escorado na trave, com o massagista do Vasco do lado, e ele está apontando na altura da bacia dele aqui, nessa região que a gente fala que é onde tem um pneuzinho, que ele aponta para cá e fala, eu tô com dor, eu tô com dor. E aí entra no que a gente falou, o Léo Jardim pode estar simulando uma dor? Pode, mas ele de fato podia estar com uma dor, podia ter sentido uma cãibra, podia estar, sei lá, tendo um apendicite, a gente não sabe, cara. Então não é ele que determina se o cara tá com dor, se não tá com dor, se tá com cera ou não tá com cera. É diferente de quando o goleiro está em pé e o cara tá aqui, ajeita a bola, dá passo para trás, aí finge que vai chutar, não chuta, aí vai lá embaixo, pega outra bola, aí bota a mão na cintura, porra, o cara tá em pé e o cara tá retardando ali a ida pra bola para dar pancada para frente. Aí tira a bola, chama o zagueiro, pro zagueiro bater o tiro de meta. Pô, é diferente. Agora quando você tem um jogador no chão, com um massagista do lado e o cara dizendo que tá com dor, pô, cara, é uma situação diferente. Lembrando que o jogo já estava parado. Era só ele somar quanto tempo o Léo Jardim ficou tendo atendimento e quanto tempo levou para fazer substituições. Porra, entre as substituições, o Léo Jardim levantar e bater o tiro de meta, porra, levou 8 minutos? Toma aí mais 8 minutos aí, toma aí 3 minutos, 4 minutos. O tempo que ficou parado acresce. Agora, expulsar... Porque a gente não tem troca, tira um jogador. O Vasco jogou a partir de então com um jogador a menos, pô. Então o árbitro prejudicou o Vasco. E o que irrita é a falta de critério. Agora eu vou levar mais 2 comentários aqui pra gente caminhar pra reta final. Primeiro, a Renata Ruel. Fala, fã de esporte. Léo Jardim expulso no jogo Internacional e Vasco. Primeiro cartão por retardar o reinício de jogo. Depois o jogo está paralisado. A bola está fora de jogo, ele pede atendimento médico, o árbitro fala que não, pede para ele se levantar, ele não levanta, o árbitro aplica o segundo amarelo e o vermelho. A regra fala que quando o jogador tem uma lesão leve, o árbitro pode dar continuidade à partida se a bola está em jogo, no caso estava fora de jogo, vai até o jogador e vê o que ele precisa, se ele precisa ou não de atendimento médico. Por quê? Porque a gente escuta assim nos cursos de arbitragem os professores, os instrutores falando, o árbitro não é médico, você não tem como saber se o jogador está fingindo ou não uma lesão, se é uma lesão grave ou se não é. Então escuta o que o jogador tem a dizer. Depois, se ele precisar de atendimento médico, por mais que você acredite que não estava lesionado, acresce no final do primeiro tempo ou do segundo tempo. Coloque esse tempo nos acréscimos. Mas a regra 12 também fala em retardar o reinício de jogo, ser cartão amarelo. Lembrando que a regra dos 8 segundos é para quando a bola está em jogo do goleiro, a bola estava fora de jogo, não se considera os 8 segundos aí. E a regra 12 também fala conduta antidesportiva, se o árbitro entender que o jogador está fingindo uma lesão, ele também pode levar cartão amarelo. A grande questão também é que, normalmente, os árbitros aplicam o cartão amarelo por retardar o reinício de jogo, mas não quando o jogador pede atendimento médico. Isso é algo raríssimo, eu nem sei se eu vi algo parecido com isso. Pediu atendimento médico, eu não vou te dar o atendimento médico, porque para mim você está fazendo cera, ganhando tempo, retardando o reinício de jogo, e eu aplico o cartão amarelo.
Você tem outros pontos para retardar o reinício de jogo, que é o jogador deixar para outro bater, realmente enrolar, demorar. O critério da arbitragem, ele precisa ser revisto. Nós vemos esse tipo de coisa acontecendo em todos os jogos. Se for um critério novo e todos os árbitros adotarem, a gente pode pensar nessa questão. Mas é algo nunca visto antes. E os jogadores também precisam mudar a postura. Parar de fazer cera e retardar o reinício de jogo. Isso é questão de fair play também. Árbitro não é médico. Árbitro não é médico. O Vasco vencia o Inter fora de casa quando o Flávio Rodrigues de Souza, que era o árbitro da partida, que vinha fazendo uma boa arbitragem ali, até que tranquilo, mas como um bom árbitro brasileiro, não pode passar sem querer se aparecer. E antes de te falar da expulsão do Léo Jardim, quero te mostrar essa situação aqui. No primeiro tempo, o Rocher, goleiro do Inter, recebe uma instrução ali do massagista do Inter para pedir atendimento médico, para que o Roger consiga passar uma instrução ali para alguns jogadores do Inter. O árbitro, por não ser médico, acredita no goleiro e pede atendimento a ele. Aí, aos 40 minutos do segundo tempo, tem uma pequena confusão na substituição do Vasco. A minha interpretação do lance todo é que um dos jogadores do Vasco não estava pronto para entrar na partida e o Vasco não queria gastar outra parada de substituição, queria aproveitar a substituição ali do Piton, que estava sentindo algo. Aí o Léo Jardim, goleiro do Vasco, ao perceber que isso tudo estava acontecendo, cai no gramado pedindo atendimento médico. Provavelmente para dar tempo do jogador que não estava pronto entrar. Só que a substituição acontece e o Léo Jardim continua pedindo atendimento médico. O árbitro então decide que agora ele é médico. No lance do Rocher, no primeiro tempo, ele tinha só se esquecido. E agora ele entende que o goleiro do Vasco está fazendo cera, exige que ele se levante e reinicie o jogo. O Léo Jardim ignora o árbitro, então o Flávio o adverte com o amarelo, só que o Léo Jardim já tinha amarelo e foi expulso. E aí eu falo novamente aquela máxima que temos na arbitragem e que todos os árbitros usam para rebater jogador durante o jogo. Árbitro não é médico. Árbitro não tem que adivinhar se o jogador está fazendo cera ou precisa mesmo de atendimento. E se todo árbitro punisse o goleiro por fingir precisar de atendimento, eu concordaria, eu assinaria na hora essa petição, mas não é o que acontece normalmente e nos jogos futuros não veremos acontecer novamente, mas tem coisa que só acontece com o Vasco. E após toda a confusão, o Inter conseguiu empatar o jogo e eu volto a repetir, árbitro não é médico. E para mais análise de arbitragem sem clubismo, já me segue. Bom, tá feito o registro, inclusive o rapaz lá do Sou do Apito, ele deixou a imagem da situação do Rocher e também do Léo Jardim. Agora vamos ao que colocou na súmula o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Após ser advertido anteriormente por retardar o reinício do jogo, expulsei com o segundo cartão amarelo o senhor Leonardo César Jardim, número 1 da equipe do Vasco da Gama, por maneira respeitosa em retardar o reinício do jogo de sua equipe, caindo no solo sem motivo aparente, mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente número 1. Negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo. Tá feito aí as aspas do árbitro da partida. E para fechar, vamos ouvir o que o Fernando Diniz disse a respeito da arbitragem. Inclusive, ele foi perguntado se o Léo Jardim, já sabendo que tinha cartão amarelo, se ele não correu um risco demasiado em, de repente, não forçar e levantar ali, mesmo eventualmente com dor, não levantar ali para evitar ter sido expulso. Com vocês, Fernando Diniz. Em relação à expulsão, para mim criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo. Foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo, e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando para o Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo, ele caiu para tocar chuteira, e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, ele vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber.
Então, ele chamou a responsabilidade para ele, eu nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, ó, levanta, eu vou te expulsar. Pior ainda. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso é ele, fazer um negócio desse. Todo mundo trabalha. Aí fala assim, aí a gente quer ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa e respeitosa. Só que assim, quanto o Grêmio, a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, porque era um lance de gol, que o juiz parou, um lance fácil de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante para a gente não sair com a vitória. Então assim, mas o de hoje eu acho que é uma coisa muito pior. Eu acho que não tem cabimento a expulsão sob nenhum aspecto. Sob nenhum aspecto. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que ele foi ao Jardim e prometeu que ele expulsasse se ele não levantasse. Ele falou, estou com dor na perna, e ficou no chão, ele veio e expulsou o jogador. Então a gente espera que não. A gente espera que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre, para ter algum tipo de critério. Porque o que mais chateia é a falta de critério. E a gente não quer ser beneficiado pela arbitragem. Jamais é benefício com a arbitragem. A gente quer que tenha critério. De maneira nenhuma, quantas vezes você viu um juiz fazer esse tipo de atitude aí? Se isso fosse uma coisa recorrente, ele teria que levantar, com dor, sem dor. Mas nunca aconteceu. Talvez agora, mas com certeza ele vai expulsar muitos outros goleiros, porque acontece isso frequentemente, e aí os goleiros vão passar a levantar mais rápido quando eles forem ameaçados. Isso foi o que o Léo me relatou. Eu não ouvi o Flávio falar, mas o Léo me falou que ele prometeu de expulsar se ele não levantasse. Bom, galera, então é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição. Logo mais a gente volta aí com a segunda edição do dia. Vai ter muita informação para vocês aí de janela de transferências. Parece que algumas coisas deram uma avançada e uma aquecida. Então eu espero vocês logo mais na nossa segunda edição, beleza? Chegou até aqui, pô, não custa nada. Deixa o like aí no vídeo que ajuda bastante, se o conteúdo foi legal, se você gostou de assistir. Quiser deixar o dislike também, zero problema, pode deixar, a gente é democrático, mas é importante pra gente porque o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo, vocês interagem com ele e ele compartilha para mais pessoas. Então faz essa força pra gente aí e se gostou do canal, dá essa oportunidade pro Futebolaço, se inscreve aí, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês todos os dias, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até logo mais. Tamo junto.